Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou Paloma Santos e comigo, meu parça, meu brother, ele do Mike. Salve, salve, simpatia, meu amigo Max, apresentador. Olá, minha querida Paloma, sou eu mesmo, estou aqui conectado com o geral, porque hoje é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio, você sabe sobre o que é, Paloma? Tô ligado que você está conectada, que você está sabendo o que é, mas olha só, vou até mudar o tom da voz. É sobre o livro Dominó de Ossos, Pequenas Memórias de Horror. E quem nos acompanha com essa conversa vai ser ela, responsável por essa obra, uma mulher preta. Muito obrigado, Dinha, pela sua presença. Obrigada pelo convite, estou adorando estar aqui, uma honra. E temos mais um companheiro nesse programa, alguém que vai nos ajudar a aprofundar o papo de hoje. Eu estou falando dele, catedrático, jornalista e leitor atento, o meu amigo Juca Guimarães. Salve, salve, simpatia, seja muito bem-vindo. Olá, Paloma. Oi, Max. Salve, salve. Dinha, que bom estar falando contigo, maravilhoso. Eu tenho uma pergunta aqui para os companheiros aqui de programa. Paloma, Max, vocês podem me dizer, rapidinho, o que aterrorizava vocês quando eram criança e agora, adulto, o que dá terror em vocês? Quando eu era criança, o que me dá terror? Eu tenho que contar uma história bem rápida. Eu tinha um sonho maluco que via uma mulher pela janela e ela sempre me pegava pela janela. Esse era o meu maior terror quando criança. E hoje? Hoje essa vida do dia a dia que a gente tem, essa vida maluca que a gente tem, ser uma pessoa preta nesse mundo me causa muito pânico. Por isso que todo dia eu tenho que estar ali, conectado, politizado, sabendo onde eu vou e sabendo que hora que eu volto. É isso aí. Bom, quando eu era criança, eu tinha um medo de virar mendiga, porque a minha mãe me imputava culpa. Se você fizer isso ou aquilo, você vai virar mendiga. Então virou um medo, um pavor infantilizado justamente pelo pavor, pelo terror familiar. E agora, na vida adulta, eu tenho pavor. Eu chego a suar frio com a palavra boleto. Boleto assusta. Assusta muito. Boleto dá medo, aí dá desespero. Comecei esse papo falando de terror, de horror, porque a nossa escritora, a Dinha, cearense, gente muito, muito boa, trouxe um livro, colocou no mundo um livro muito interessante. Porque tem histórias de terror da infância dela. São 10 historinhas de terror que ela relembra parte da infância e conta um pouco do que ela viveu. Dinha, me explica um pouco como surgiu a ideia desse livro. Primeiro, é um livro de exorcismo, né? Porque chega um ponto da vida em que a gente não pode mais guardar os segredos da infância. Então, ele é principalmente um livro de exorcismo. É um livro em que eu volto atrás para poder continuar seguindo um pouco sem esse peso. E aí, a forma que eu encontrei de me livrar desse peso, de ressignificar, foi aliando com o terror, que é verdadeiro, na verdade. Eu digo isso porque são memórias de terror e aí tem várias cenas ali que parecem que são fantasia. E algumas de fato são, mas boa parte não é fantasia, são coisas que realmente aconteceram na minha vida e aí estão lá, assim, tipo... Então, basicamente é isso, é uma forma de ressignificar para poder seguir em frente. Exorcizar, né? Acho que você fez uma obra que toca muito a memória e esse seu retorno para a sua infância é muito pessoal, muito intimista em vários momentos. Mas aí, para quem que viveu infâncias em situações também limites assim, de vulnerabilidade, de questões sociais, se sente muito representado naquela história. Porque as mulheres e mulheres negras, né? Essa infância muito suscetível às violências causa esse tipo de trauma, não é isso? Sim, com certeza. Assim, esse livro especificamente, ele não traz marcas explícitas da negritude,
mas não precisa, né, de fato, porque a gente sabe que quem é a população negra, a gente sabe que 70% dela está nas periferias, está nas piores condições de vida. Então, é até interessante isso, né, porque a gente sai um pouco daquela coisa de que literatura negra só pode falar sobre negritude, e sim, pode também, mas não exclusivamente, porque tudo que tá vivido ali é da negritude e também é do ser humano, né? E isso é bom porque nos iguala, né, enquanto seres humanos, que é uma coisa muito cara, né? Fanon dizia justamente isso, né? Que o ser humano negro não é um ser humano, porque ele ainda, ele dizia o homem, né? O homem negro não é um homem, porque ele é um homem negro, porque vem esse adjetivo. Para ser um homem, ele teria que ser branco, né? Daí essa vontade de embranquecer. Mas, assim, de todo modo, eu acho que o Dominó de Ossos, ele traz a vida da população negra sem necessariamente dizer isso. Então, isso fica subentendido pelas condições, né, de vida e pelo contexto, né, pelas dores. Por exemplo, o Max falou sobre o medo de ser um homem negro nessa sociedade, e o conto Emprego, por exemplo, que é aquele do bicho-papão, é justamente isso, né? O que o bicho-papão faz? Ele vai, entra lá no barraco, e aí leva um sacode lá da Dona Maria, mas no fim do dia, o que ele está fazendo? Está sendo filmado matando um homem negro, né? Um homem, na verdade, um homem. Então, eu não digo se é negro, se é branco, mas pelas condições, obviamente, a gente sabe quem é. E também nem diz que é o bicho-papão, que também se percebe até pela ilustração quem é o bicho-papão, né? Tem essa coisa sutil e muito presente nas violências do dia a dia no Brasil como um todo. E, Dinha, eu acho muito importante no seu livro também é você ter essa ampliação de visão e abertura de várias dores e percepção do que é a realidade das mulheres no Brasil. Tanto que seu prefácio e a explicação do livro são feitos por duas mulheres, né, autoras importantíssimas no nosso país, cada um com uma história e uma dor diferente. Quem são elas? Quem faz o seu prefácio e apresenta seu livro? Eu sei quem é, mas diz pra gente quem são. O prefácio ele foi escrito pela Amara Moira, que é uma mulher travesti, e ela foi escolhida justamente por essa trajetória, porque eu imaginei que ela poderia fazer uma leitura, além de muito boa, porque ela é doutora, né, na Unicamp, primeira travesti doutora na Unicamp. Eu achei que só isso era, nossa, eu quero ela aqui no meu prefácio. Além disso, eu acho que o olhar dela seria um olhar sutil e bem singular. E aí a outra é a Jéssica Balbino, né, que é escritora e também jornalista, assim como a Amara. E a Jéssica, ela é uma mulher gorda, né, Jéssica Balbino. E eu assim, pensei nas duas por causa dessas singularidades, porque eu não sou travesti, eu não sou uma mulher gorda, mas eu imagino que elas tenham dores que são parecidas com a minha, em alguma medida, especialmente por causa das singularidades. E também, né, gente, convenhamos, né, eu arrisco a dizer que todas as mulheres, em algum momento da vida, elas foram violentadas. Sim. Então, na prática, eu poderia escolher qualquer mulher. E você pensando nessas adversidades, nesse espelhamento, identificação de dores, né, cada uma na sua vivência, você criou um selo editorial, não é isso? Que tem justamente esse olhar para a pluralidade, né, de mulheres de todas as paletas de cores, da nosso vale LGBTQIA+, PN+, né? Porque a sigla está cada vez mais linda, todo mundo fala que está cada vez maior, eu sempre falo, não, a nossa sigla está cada vez mais linda, né? Me explica um pouquinho mais dessa decisão, o porquê desse selo, esse coletivo, eu posso chamar de um coletivo? O que você pensou nesse lugar? Coletiva, no feminino. Coletiva, tô aprendendo mais uma beleza hoje, uma coletiva.
É uma coletiva, Então, assim, primeiro que a Me Pariô, na verdade, o nosso foco são mulheres negras e mulheres periféricas. Daí cabem as paletas, né? Até porque senão eu não estaria aqui, né? Se não coubesse a minha. Mas nosso foco são mulheres negras e mulheres da periferia. Então, eventualmente, a gente também publica mulheres brancas, mas são mulheres da periferia, que eu não sei se dá para chamar de branca, né? Porque vocês sabem, né? Quando a polícia olha, uma mulher, especialmente se ela for sapatão e for desfeminilizada, ela vai ser tratada como um homem negro também, ou como uma mulher negra. E a gente vê isso acontecer o tempo todo aqui, né? Porque, enfim, a gente caminha juntas e a gente observa, literalmente a gente observa essas situações acontecendo com membros nossas. Né? Sim, e é sensacional, então, porque conversa muito com a história do seu livro, né, Juca? O Juca faz para a gente sempre um estudo para além do seu livro, e ele traz muitas referências, particularidades, justamente para enriquecer o nosso papo. E aí o Juca trouxe para a gente essa questão que tem totalmente a ver com a história do Dominó de Ossos, né, Juca? Sim, e eu acho que é um livro amplo, no sentido não só de abarcar memórias de infâncias que outras mulheres também têm algo parecido para contar, como exorcizar mesmo as memórias que remoem a vida inteira, porque o machismo, a misoginia e o machismo são opressores do momento zero da mulher. Ela nasceu já sofrendo opressão, então a vida inteira ela passa por essa pressão. E é muito difícil não falar sobre isso, né, e achar um espelho, achar uma ficção para além da própria imaginação sobre isso. Então, acho que quando você tem um livro que traz histórias da infância de uma mulher e essas memórias conversam com outras mulheres, fortalece muito a luta feminina. Com certeza, e é justamente por isso que eu falei da Amara e da Jéssica, porque elas são mulheres brancas, mas elas estão lá, fortalecendo o meu livro. Elas estão junto comigo e a gente está irmanada. A gente está irmanada não só na dor, na verdade, a gente está irmanada na nossa humanidade, que as pessoas, que a sociedade tenta a todo custo retirar. Idinha, queria te fazer uma pergunta, apesar de entender o que eu vou te perguntar, mas eu queria saber de onde nasceu o nome, qual foi o contexto para sair o nome do livro? Dominó de Ossos, tem uma cena no livro que é uma memória também. Todas as tardes no Ozen, que era um lugar onde eu ficava à tarde, esses projetos sociais, sabe? Toda tarde eu ficava lá e aí depois do café tinha um tempo pra gente brincar. E uma das coisas que eu gostava de fazer era pegar um dominó de osso e ficar construindo torres com ele. Então, dominó de ossos vem dessa cena. Mas aí ele ganha outros sentidos na história. Entendi. Ele nasceu em Milagres, né? Que é uma cidadezinha no Ceará, no sul do Ceará. Como chama a sua rua onde você nasceu? Eu não sei o nome de verdade, mas eu sei que chama Rua dos Ossos, até hoje. Até hoje tem esse nome, Rua dos Ossos. E a casa onde eu nasci ainda está lá, inclusive. Eu vou voltar lá. E na Rua dos Ossos você passou muitas dessas histórias, né? De infância. Na verdade não. Tudo aqui nem é do fantasma? Nem fantasma, meu filho. Fantasma foi tudo aqui na quebrada. Tanto é que, mesmo no Fantasminha Camarada, aquele conto, tem uma parte que você pode voltar nele para ver, que fala que mais ou menos assim, o que quer que me assombrasse chegava quando as luzes se apagavam e saíam quando os primeiros raios de sol passavam pelos buracos do nosso teto de zinco. E aí teto de zinco é barraco, né? Tipo, Milagres não tem teto de zinco. Casa de taipa, né? De barro. E o teto não sei do que é, para dizer a verdade. Mas enfim, mas não é teto de zinco. Com certeza. Teto de zinco e furo ainda é uma coisa bem na favela. Bem favela mesmo. Bem periferia, bem quebrada. Uhum. Eu tenho até a dizer que se não tiver teto de zinco, não dá para falar que é quebrada. Não pode nem falar que é quebrada. Chegou ali e falou, não, esse teto aí, desse jeito.
Eu moro, Zinha, hoje em São José dos Campos, e tem uma periferia muito grande que o bairro chama até Campo dos Alemães, e não tem nenhum teto de zinco. Então é um espaço muito singular, porque a gente entra dentro do bairro, anda pelo bairro, passa pelas biqueiras, por todos os lugares que tem, todas as igrejas, todos os bares, todos os campos de futebol que tem, todo cantinho, e você não percebe que você está numa quebrada. De jeito nenhum, porque não tem o famoso teto de zinco. Nossa. Mas tem laje, pelo menos? Tem laje, tem alvenaria não acabada e tal, mas o teto de zinco não tem, porque as casas foram construídas de uma forma completa pelo governo e depois teve uma invasão. Ô, Dinha, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está em pleno momento, né, de lançamento do livro, tá fazendo vários eventos, noites de autógrafo e tal. E aí eu queria que você, quando vai lançar o livro, você lê algum conto ou resume alguma história. Nesse seu contato com o público leitor, qual que é o conto que está mais impactando as pessoas? Bom, as leituras individuais, o que mais impacta são as leituras que envolvem assédio sexual. Porque é um tema, né, muito complicado mesmo, e as pessoas, elas ficam impactadas. Agora, eu evito essa leitura, né, num primeiro contato. Então, o que eu leio é o primeiro conto, que é A Poeta e o Monstro, que é o que me apresenta, e leio também o do Bicho-Papão, que é o Emprego. E as pessoas gostam muito, assim. As pessoas, em geral, elas só não levam se elas não tiverem dinheiro mesmo, porque se elas tiverem, depois de me escutar lendo esses contos, elas costumam levar o livro. Não, o livro é maravilhoso, assim. Ele te dá uma imersão muito grande, não só na sua infância, mas no seu olhar pelo mundo. Você tem uma delicadeza de contar algo, às vezes até muito áspero, mas de um jeito ainda que te traz uma infância. E eu, quando eu li o seu livro, eu senti muita feminilidade também. É um universo muito feminino também, né? Sim, porque, assim, o meu primeiro livro, isso é até uma curiosidade, que foi o de Passagem, mas não Passeio, eu, como a maioria das poetas, ainda estava muito influenciada, com muito eco dos poetas. Então, até o meu sujeito poético era no masculino. Era um eu masculino, sabe? Porque, né, eu não tinha referências de um eu feminino. E aí, agora na terceira edição dele, eu botei tudo no feminino. Então, tudo que era masculino lá, sabe? Eu fui lá e subverti. O que estava masculino é porque tem que ser assim. Mas não mais por um eco, sabe? Tipo, todo mundo escreve assim, então eu nem pensei em escrever diferente. Não, agora eu penso em escrever diferente e eu pratico. Então, esse eu feminino, a narradora. Para você que está chegando agora, este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com a autora Dinha sobre o seu livro Dominó de Ossos, Pequenas Memórias de Horror. Memórias de horror. Então, e é engraçado, porque eu sempre evitei ler livros de terror, eu tenho muito medo. Quando eu peguei esse livro para ler, eu falei, nossa, essa história tem que ler de dia, porque se eu ler de noite, não vou dormir. Mas pelo contrário, mesmo sendo histórias de terror, com personagens de terror, eu me senti muito ali envolvido no jeito de contar a história, Muito curioso saber quem mais sobre você, sabe? Acho que o livro te apresenta em muitas facetas diferentes também, né? Sim, muitas facetas, né? Como são memórias, assim, de pelo menos, sei lá, uma década e meia, então são muitos eus ali também. E, além disso, tem uma questão, por exemplo, eu fico voltando nesse conto porque ele é muito emblemático. O da Dona Maria, que é o do Bicho-Papão, né? Eu não sou a Dona Maria, mas a Dona Maria ela é representativa das mulheres aqui, das mulheres fortes aqui da quebrada. Então, não é minha memória pessoal, mas é uma memória coletiva daquelas mulheres que enfrentam a polícia. Você não é a Dona Maria, mas a Dona Maria está em você, né? Sim, ela está em mim, ela está em você também, ela está em todos e todas nós, porque ela é nossa mãe, ela é nossa tia, ela é nossa mais velha. Odinha, acompanhando, né, essa coisa que o Juca trouxe, né? É um livro de terror, traz contos de terror. No universo, né, editorial, tá fazendo muito sucesso agora, que eles estão chamando até de true crime.
Mas eu sei que existe uma tendência, um consumo muito interessado por livros de terror, que traz um pouco do cancioneiro e também, eu estou entendendo, né, pelo seu relato, a questão da identificação, que quando você faz essa leitura, que você se apresenta e o conto, né, e que traz a coisa do trabalho, a pessoa, quando junta esse terror, mais o espelhamento, mais a sua vivência e o tanto que você se doou para criar esse livro, você acha que o seu livro está nesse lugar de interesse para além do terror? Você acha que casou um pouco o lado comercial com a sua entrega enquanto escritora? Provavelmente sim, porque eu quis fazer um livro que fosse lido e lido por jovens, inclusive. Mas não foi essa minha primeira intenção, não, porque eu sou leitora de terror há muito tempo. Acho que uma das coisas que eu mais li foi terror. E depois que eu fui fazer letras, eu não tive mais tempo de ler. Ai, gente, é incrível. Você vai estudar literatura. Casa de ferreiro. Não é isso. Espeto de pau é coisa de filme de terror. Não, mas não é isso. É que você tem tanto livro para ler de estudo que você acaba não tendo tempo para leitura só para fruição, né, para o prazer. E aí, assim, então eu parei há muito tempo. Mas aí o que eu fiz? Comecei a assistir filme de terror. Porque é engraçado que eu lia muito terror, mas eu tinha muito medo de assistir filmes de terror. Então, eu demorei bastante para criar coragem. Mas, de fato, é um dos estilos de audiovisual que eu mais gosto. Que vai a hora do susto e depois parece que é uma forma de extravasar o cortisol. Então, eu tô na mesma página que você, Dinha. Então, não, com certeza. E eu gosto muito de terror sobrenatural, na verdade, que é o pior de todos, assim. Muito bom. Amei. Bom, vocês estavam falando de terror. Antes de você fazer a pergunta aí, Juca, eu queria rapidamente aproveitar, Dinha, não sei se você assistiu ou não, mas assista Pecadores. Você assistiu? Nossa. Tudo a ver com o que a gente está falando, terror, e tem uma parte das pessoas pretas, parte não, né? O filme inteiro é com a temática preta, porque eu, quando era criança, para mim o Fred Krueger era um cara preto, como eu, e eu não tinha medo do Fred Krueger. Não sei por que a minha cabeça fazia isso quando criança, eu juntava uma coisa na outra, era um imaginário meu, e eu achava que ele era preto, que ele era de quebrada, então, e que ele ia lá sempre naquela casa dos brancos americanos e invadia a casa dos caras porque ele queria o bagulho igual. Na minha cabeça era isso, o Fred Krueger. E os Pecadores, e fazendo o link aí com os Pecadores, pô, os Pecadores mostram, né, mostra muita coisa, né, de nós pessoas pretas, mostra muito sobre as misturas, fala sobre o cristianismo, né, principalmente nos Estados Unidos, mas mostra também a nossa bela e boa macumba, que tem uma passagem lá maravilhosa e mostra que quem quer fazer o bem, consegue fazer o bem, e você não pode deixar o mal entrar na sua vida, vamos dizer assim, que seja um mal, né. Então, Pecadores para mim é o filme melhor de todos os tempos, e tem ali uma cena que é justamente, provavelmente é dessa cena que você está falando, é quando o pastorzinho começa a cantar, e aí começam a aparecer várias entidades e pessoas do futuro, pessoas do passado. Para mim, olha, sinceramente, é a cena mais bonita do cinema de todos os tempos. Nossa, eu me perco. Toda vez que eu paro para ver assim, eu falo, meu Deus, como pode ser tão bonito? Achei muito incrível. E por falar em beleza, Dinha, me conta um pouco dessa concepção da capa do livro. O livro tem uma capa muito interessante, que é meio que um morcego, tem umas laranjas ali, um negócio muito instigante da imaginação. Como surgiu a ideia da capa desse livro tão legal, tão diferentona? A capa é da Sandrinha Albert, que é a nossa diagramadora oficial. E esse monstrinho faz referência ao primeiro conto, que é A Poeta e o Monstro. Tanto é que ele está repetido dentro do conto, ele aparece novamente. E aí ele é o monstro que vive dentro de mim, que é resultado de uma vez que eu estava proibida de comer uma laranja e fui lá e comi mesmo assim, mas, como eu costumo dizer, em minha defesa, não foi culpa minha, porque tinha um monstro lá e ele me seduziu. Daí eu comi e ele passou a fazer parte de mim. E agora você não sabe se está falando com a poeta ou com o monstro, entendeu? E é esse monstro que está na capa. Esse monstro é o coautor do livro junto contigo.
Então, você nem sabe se quem escreveu o livro foi a poeta ou se foi o monstro, no final das contas. Ou os dois. Nossa, mas essa deixa foi sensacional, porque a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas antes, temos um quadro super especial, é o nosso Bate-Letra. Então, vamos lá? Acho que o nome já diz tudo, Dinha. Eu vou te fazer uma pergunta, você manda na lata, pode ser? É o nosso Bate-Letra. Defina seu livro em uma palavra. Ódio. Defina-se em uma palavra. Amor. E qual a conexão entre essas duas palavras? A poeta e o monstro. Genial! Dinha. Sensacional! Dinha, e o que mais, lindo amor e ódio? Porque são palavras opostas que nem sempre são opostas, né? Não, nem sempre são opostas. Na verdade, assim, semanticamente elas são opostas, mas justamente por isso elas se tocam, né, nos extremos. E entre as duas, tem a poesia, né, que é o que, no fundo, move minha vida, minha escrita. Por isso que eu vivo, é pela literatura. Então, eu só tô viva por causa da literatura. E se vocês lerem o livro, vocês vão entender que não era para eu estar aqui, mas eu tô. Firme e forte, com amor e ódio. Firme e forte, com amor e ódio. Isso dá um bom nome de música ou de novela, sabia? Novela. Ai, gente, que papo delicioso. Chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigada, Dinha, pela generosidade em dividir sua escrita, o seu pensamento com a gente. Eu estou completamente encantada com você e com o seu livro. E nós agradecemos muito, mais uma vez, a você, Juca Guimarães, meu parceiro, por ter lido o livro, feito um resumo para a gente ter esse bate-papo aqui com a Dinha. Max, eu acho que o livro é maravilhoso, é um livro fundamental para quem quer entender de como fazer contos, porque é um trabalho muito forte de lapidação de história, porque as histórias são mais curtas, mas são muito cheias de enredo, sabores locais. Então, o conto é uma leitura muito refinada. E a Dinha é mestre em escrever contos. Maravilhosa. Obrigada, gente. Adorei o papo aqui com vocês. Foi bem, como se diz. Enfim, foi mais uma forma de exorcismo aqui, né? Processo de cura! Bom. Processo de cura! Se sinta abraçada! Mas que o exorcismo é mais. Também é um processo de cura, sim, sabe? Sim. Só que ele tem mais a ver com o terror, então eu vou usar ainda exorcismo. Ô Dinha, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma prática para que o terror esteja perto de você? Não, mas só se contar morar na quebrada. Na faixa de Gaza do Brasil, né? Qualquer quebrada. Exatamente. Aí sim, porque eu moro aqui, eu faço questão de continuar e talvez isso seja a maior fonte de inspiração aí pro meu terror. Sensacional. E a você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro Dominó de Ossos, Pequenas Memórias de Horror. Compartilhe esse episódio e siga com a gente nessa jornada. Letras Pretas é um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Valeu. Tchau. Você ouviu Programa Letras Pretas, uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural, Shopping Pátio Paulista.